O Tribunal de Justiça do Ceará ganhou um reforço agora no mês de março com a posse de 7 novos desembargadores. 3 vagas foram preenchidas pelos critérios de antiguidade e 4 por merecimento. Dos 7, 5 são mulheres. É o maior número de mulheres no cargo de desembargador na mesma sessão. Um fato inédito e um marco na Justiça Estadual. Quem está aqui hoje no Cena Pública é a presidente do Judiciário Estadual, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Eu começo agradecendo a presença. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço o convite de estar aqui na TV Ceará, em que lembro neste momento a pessoa do nosso saudoso Augusto Borges, que lembrança do seu famoso programa Ontem, Hoje e Sempre. Tá vindo novidade aí com relação a isso, presidente. Eu vou lhe falar durante o programa. Eu quero lhe parabenizar pela medalha da abolição. A senhora acabou de ser agraciada. Como é que foi essa emoção? Uma emoção grande em ver o trabalho sendo reconhecido, ladeada dos meus familiares e amigos. Uma noite inesquecível. E a senhora, a Socorro França, também outra mulher homenageada na noite. Tivemos a nossa querida doutora Socorro França, que é maranhense, mas foi adotada pelo estado do Ceará. E aqui tem se projetado o seu protagonismo, seja na instituição Ministério Público, seja integrando o Poder Executivo Estadual. Ela tem contribuído muito para a realização de grandes programas sociais. É verdade. Para quem não sabe, a medalha da abolição é a maior comenda oferecida aqui pelo governo do estado e reconhece aí o trabalho, a relevância do trabalho de personalidades como a desembargadora que está aqui no programa com a gente hoje. Eu tenho acompanhado sua gestão desde a época do TRE ainda, a qual a senhora foi presidente, e há uma valorização muito grande das mulheres. A vinda dessas 5 desembargadoras representa um pouco disso também, presidente? É mais essa ala feminina aumentando dentro da Corte do Poder Judiciário cearense. E na minha gestão, recebê-las com esse grande trabalho que as mesmas vêm obtendo no primeiro grau e agora irão dar continuidade no segundo grau. Para mim, realmente, que desde o início, no meu discurso de posse, eu ali afirmei que o protagonismo das mulheres, elas seriam muito bem tratadas dentro da minha gestão, inclusive com um olhar especial para esse grande... as mulheres vítimas da violência. Sim. Então, para isso, nós precisamos realmente deste trabalho feminino e recebê-las nessa nova gestão, em que eu digo que foi fruto de um grande trabalho, em que tivemos que chegarmos ao poder executivo. O governador Camilo foi sensível a isso, de um aumento de 10 vagas de desembargador. Então, dentro dessa quantidade, nós tivemos aí uma votação expressiva dentro do próprio Tribunal de Justiça, através da escolha dos desembargadores, em que ali fizeram aquele momento sublime da chegada dessas 5 mulheres. Então, eu acredito que com isso, hoje, nós alcançamos uma quantidade de 21 mulheres dentro da Corte do Poder Judiciário. E isso, nós estamos trabalhando a questão da igualdade do gênero. A senhora, inclusive, tem um trabalho aí da criação de um grupo de trabalho para incentivar a participação feminina. Isso é exatamente o que a senhora falou. Feminina é a igualdade de gênero lá no Judiciário. Como é que funciona? Nós temos hoje um programa que vem dentro do nosso plano estratégico. A formação de mulheres líderes, para que elas trabalhem não só aquela questão de julgar processo, mas também de gerir melhor a sua equipe, de ter oportunidade de trabalhar mais esse universo dentro dessa família do Poder Judiciário. E isso tem acontecido uma aceitação enorme. Temos observado que dentro do Poder Judiciário nós temos mulheres de muito talento, seja na arte, seja na linguagem de produtoras de grandes textos, seja na área da liderança, de formar talentos e de ali também aproximar essas mulheres que hoje estão no primeiro grau. E para isso também agora no dia 8 de março, programei e realmente foi possível lançar um livro em que ali nós catalogamos, trouxemos
a relação de todas as mulheres que hoje integram o Poder Judiciário, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, e com uma diferença, que cada uma ali pôde trazer para dentro daquele livro a sua percepção de como hoje ela enxerga o Poder Judiciário e como ela se sente como magistrada. E essa atenção à mulher, ela também se desenvolve estruturalmente. Vocês estão inaugurando, ou já inauguraram, comarcas em Sobral, Maracanaú, Crato, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Realmente isso houve um estudo através da Secretaria de Planejamento, aquelas comarcas em que o índice de feminicídio estava alto. Então, para isso nós organizamos que nessas comarcas elas seriam beneficiadas com um juizado da violência doméstica e familiar. E dentro, em breve, estaremos a inaugurar nessas comarcas de Crato, Sobral e Maracanaú. E a população está se sentindo assim prestigiada por ter um magistrado que vai tratar especificamente dessas matérias contra a violência. Aquela mulher que sofreu ou que está sofrendo violência, está sofrendo uma ameaça. Ela vai ter aquele magistrado com aquele olhar, com aquela oportunidade de recebê-la naquele momento tão delicado. Não só para ela, mas também para toda a família. Eu não posso deixar de citar a Lei Maria da Penha. Qual a avaliação que a senhora faz? A Lei Maria da Penha, eu acho que ela veio justamente para alcançar melhor essas mulheres, que antes elas tinham até, vamos dizer, um certo temor de procurar a justiça. E a Lei Maria da Penha, este ano, completou 15 anos da sua existência. Então, isso tem sido um avanço muito grande e, com certeza, feito com que muitos homens pensassem duas vezes em praticar qualquer ato de violência contra a mulher. Porque tem punição. Realmente, a punição está aí e os magistrados estão a aplicar. Presidente, da forma que a senhora fala e acompanhando muito da sua gestão, a gente vê essa questão da humanização muito forte. E isso eu tiro como um elogio até e uma excelente qualidade. Como é que a senhora avalia no trabalho? As pessoas... A senhora nota a diferença do que a senhora assume? Por exemplo, assumiu o TJ, já vai sair agora no fim do ano. A senhora entrega a presidência. Final de janeiro. Né? Final de janeiro. 2022. A senhora nota essa diferença na casa com a senhora trabalha? Eu acho que essa construção é uma construção que eu venho há 35 anos, quando ingressei na magistratura. Eu sempre fui aquela magistrada que trouxe para perto do Poder Judiciário, nas comarcas, a comunidade. Não me contentei só em julgar processos. Sempre oportunizei aquelas pessoas que estavam litigando, mas também aquelas mais necessitadas. E isto eu tenho colocado em prática na condição de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E escolhi como lema da minha gestão a transformação digital com humanização, porque realmente, na atual conjuntura, o Poder Judiciário vive um momento de grandes avanços tecnológicos. E a pandemia contribuiu muito com isso, porque nós tivemos que nos reinventar. Aquele trabalho home office foi um trabalho em que o Poder Judiciário não parou, graças a esse incremento tecnológico. Mas, aliado a isso, a humanização sempre fez presente dentro dessa gestão. Busquei, naquele momento, embora com distanciamento, mas participando de lives, videoconferências, com todos que integram a família do Poder Judiciário. E hoje eu acredito e percebo que uma melhor, agregando melhor, tanto o segundo grau, como o primeiro grau e também esses servidores. Tanto é que eu sempre trato todos eles como essa família do Poder Judiciário, porque somente assim eu acho que o nosso trabalho está sendo exitoso, a prestação jurisdicional ela está sendo entregue com celeridade e com qualidade. Que bacana. Falando de eleição, como é que o Tribunal de Justiça pode se comportar? A gente está no ano de eleição nacional. Qual é o papel do Tribunal de Justiça? Eu já estive à frente do Tribunal Regional Eleitoral, fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, numa época de eleições também, eleições gerais, no ano de 2018.
momento difícil, em que ali surgia com muita intensidade as famosas fake news. Nossa, sim. Então, eu tive que me socorrer da Polícia Federal, porque à época a Justiça Eleitoral ela não dispunha ainda de um corpo técnico capaz de emitir opiniões jurídicas com relação a esse assunto que veio com uma tônica muito forte. Mas nós conseguimos dar uma resposta aos candidatos, aos eleitores e conseguir, com a ajuda, inclusive, daquele corpo de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, entregar à sociedade cearense, no ano de 2018, aquele resultado das eleições. Retornando ao Tribunal de Justiça, na qualidade de desembargadora, o Tribunal de Justiça, como todo e qualquer magistrado, ele, por lei, a própria LOMAN, que é a Lei de Organização da Magistratura, ela não permite que o magistrado esteja a manifestar qualquer intenção de voto, escolha de candidato. Apenas ela ajuda no disciplinamento, porque o magistrado, ele exerce a sua atividade nesse momento eleitoral. Se ele está na justiça comum, essa questão eleitoral, ele deve se preservar. A senhora acha que vai ser parecido, porque foi bem movimentada aquela eleição de 2018. A senhora acha que o cenário vai ser parecido com o daquele ano? Eu acredito que toda eleição, eu digo, não tem eleição calma nem tranquila. Toda eleição, eu acho que ela sempre mexe com todo o público, porque é uma grande festa cívica em que as pessoas ali irão escolher para o seu país os responsáveis durante 4 anos. Então, eu acredito que cada vez mais as pessoas procuram se esclarecer para, no dia da eleição, decidir o que for melhor para o seu estado, para a sua nação. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo e te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, o Instagram, que é o @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a presidente do Tribunal de Justiça cearense, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Presidente, a gente foi impactado em setembro do ano passado com um incêndio que tomou conta lá da sede do Palácio da Justiça aqui no Cambeba. Vi imagem sua indo lá, o governador acompanhou também. Como é que foi receber aquela notícia? Foi bem impactante. Naquela madrugada de 6 de setembro de 2021, ser acordada pelo coronel da Assistência Militar do Tribunal de Justiça, levando ao meu conhecimento de que estava havendo um incêndio na sede do Poder Judiciário. E ali, imediatamente, eu me desloquei. A senhora foi logo que recebeu a notícia? Para o local, solicitei um carro imediatamente e poucos minutos depois eu estava lá, acompanhando de perto todo aquele trabalho do Corpo de Bombeiros. Foi muito importante aquele trabalho, chegando ali, tentando salvar o que podia. E recebi visitas ali de várias pessoas que buscavam me acalmar. Que bacana. Dentre elas, o governador Camilo Santana, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, vários desembargadores. E aquilo ali foi me confortando, porque realmente eu estava ali sendo amparada por aquelas autoridades, por meus familiares, amigos, mas me impactou aquele momento e ali eu fui me acalmando, porque naquele mesmo dia eu tive que decidir em qual local a sede do Poder Judiciário iria ser deslocada. Então, naquele mesmo dia, eu escolhi o fórum, o prédio do Fórum Clóvis Bevilacqua. Existia alguma outra possibilidade? Algum outro... Foi oferecido o centro de eventos, mas o centro de eventos teria que ainda construir toda aquela estrutura. Levar a estrutura, e no fórum já estava meio caminho andado. Então, o fórum já me daria uma acomodação, como realmente lá passei a ocupar a sala da diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, e ali
fomos nos adaptando, nos acomodando e no tempo de 3 meses, eu entreguei os 50 gabinetes, agora no dia 3 de março, entreguei dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua a acomodação de cada desembargador. E fiquei muito feliz quando o desembargador Heráclito, quando ele adentrava ao gabinete, que foi preparado para esse período de emergencial, ele olhou para mim e disse: desembargadora, era tudo que eu estava precisando, o meu ponto de apoio. E tantos outros depoimentos de colegas. E lá nós estamos todos, então o 1º e o 2º grau hoje está trabalhando dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, que para mim tem sido assim um aprendizado a mais de saber que todos ali estão ao lado da presidência e todos estão entendendo a situação. A reconstrução do Palácio da Justiça, ele já está acontecendo, essa reconstrução. E nós temos a expectativa de que, antes do término da gestão, expectativa que eu digo, possamos devolver à sociedade cearense esse palácio que tem sido, assim, tão importante para todos os cearenses. Com certeza. O que é que já foi descoberto, o que é que causou o incêndio, de fato? Nós já recebemos o laudo pericial e aponta que realmente numa sala, dentro daquele equipamento, dentro do tribunal, em que essa sala, ali aconteciam manutenções de computadores, de aparelhos celulares, de notebooks, e que realmente ali iniciou um curto-circuito. Como o prédio tinha muitas divisórias em madeira, contribuiu para que isso tivesse uma extensão bem maior. Mas o que me tranquilizou naquele momento, e eu sempre agradecendo a Deus, nenhuma vítima. Nenhuma vítima. Prejuízos materiais. Os processos, todos preservados, porque não temos mais processos físicos. Tudo já no mesmo dia, os desembargadores, né, trabalhando, acontecendo sessão. Então, isso realmente nos deu, vamos dizer, aquele alívio de que realmente a Justiça cearense continuou trabalhando e a população não teve qualquer prejuízo. Eu vou pedir até para a edição botar, tem umas imagens suas toda de EPI entrando lá no Palácio da Justiça. Quando a senhora viu de fato ali, deve ter sido outro choque também, né? Mas tem uma cena emblemática da senhora com uma toga que ficou intacta. Realmente foi muito emocionante para mim. Quando assumi a presidência, levei a minha toga para a presidência. E ali guardava, cada sessão que era concluída, guardava em um saco plástico, em um local abaixo de um birô. Eu até diziam: por que a senhora não deixa dentro do armário? Eu digo: não, acho que está bem guardadinho aqui. E pensava eu que realmente essa toga também havia sido incinerada. Qual foi a minha surpresa? Que no dia que eu estive visitando o Tribunal de Justiça, após 30 dias, porque não havia a permissão de ninguém adentrar dentro daquele prédio, mas o bombeiro trouxe para mim essa grande relíquia. Quando ele entregava: está aqui a toga da senhora. E eu conferi para realmente, eu digo: é a minha mesmo, porque tem as iniciais, que foi até a minha mãe que colocou, Maria MNPN, as iniciais do meu nome. Aí eu conferi: é essa mesmo. E ali abracei, fiquei muito emocionada de ter recebido de volta a minha toga, aquela vestimenta que eu sempre utilizo quando presido sessões e que faz parte da liturgia do cargo de qualquer magistrado. Então, para mim, foi uma preservação que Deus Isso é me sinal concedeu, de Deus, com certeza. Sinal de Deus. Então, eu vejo que foi poupado para a Nailde aquela minha toga, o símbolo maior da minha representação perante o Poder Judiciário. Que bonito, que bacana. Dá para a senhora dar um balanço do ano passado, por exemplo, das execuções feitas lá no TJ, os trabalhos realizados? Nós iniciamos a nossa gestão no final de janeiro de 2021, em que antecedeu aquela data toda a formação do meu plano estratégico. E ali
a gestão foi iniciada em plena pandemia. Em plena pandemia, pois é. Tudo home office. Mas eu busquei me aproximar, como disse anteriormente, de todos os desembargadores, de todos os magistrados do primeiro grau e também dos servidores, através de videoconferência, levando ali a minha mensagem, demonstrando ali o que era que eu estava a me colocar diante daqueles 2 anos na instituição. E ali foi a primeira recepção, sempre levando aquela mensagem do otimismo, de trabalhar o pertencimento, de que todos sentissem à vontade, portas abertas com a presidência. E aí nós fomos resgatando aqueles projetos que foram considerados como as boas práticas nas gestões pretéritas, e eu dei continuidade. Auxílio, núcleo de apoio à produtividade no 2º grau, uma equipe a mais de pessoas trabalhando para o 2º grau, o núcleo de produtividade remota trabalhando para os juízes do 1º grau, e também para os servidores. Aquele servidor que não tinha um computador, que não tinha uma boa cadeira, que não tinha uma boa mesa, nós passamos a fazer as consignações para que eles pudessem continuar trabalhando com o melhor conforto. E aí fomos também melhorando as estruturas físicas. Nós temos um projeto Avançar. O que é que significa esse projeto Avançar? É trabalhar aquelas comarcas que hoje têm uma deficiência, precisam de de novos equipamentos, de passar por uma reforma de estrutura física. Nós passamos a ter esse olhar especial. Que aí beneficia, por exemplo, quem não tem acesso à internet em casa, né? Pode procurar uma comarca dessa, acredito eu. É assim que funciona? É assim que funciona, porque muitas pessoas não tinham esse equipamento. Então, nós tivemos que dar condições a essas pessoas de, embora em horários diferentes, frequentassem o fórum, porque nós estávamos no home office. Mas aí ninguém ficou sem esse equipamento. Tivemos que reinventar o atendimento de uma forma virtual. Então, aí lançamos o balcão virtual, que a pessoa passava a ter atendimento, seja no 2º grau, seja no 1º grau, através desse balcão virtual, que também foi um sucesso, porque aproximou cada vez mais o jurisdicionado. As audiências continuaram acontecendo por videoconferência. O júri só veio a acontecer a partir de julho. Nós tivemos que suspender essa época, a realização de júris. Foi bem naquele período que o governador... Bem crítico dos decretos, que a gente teria que atender rigorosamente os decretos, o decreto que era baixado pelo Poder Executivo. E, dentre nossa programação, nós tivemos também o trabalho de levar para as comarcas também essa estrutura do núcleo de produtividade remota, que foi justamente aquele processo, aquele momento em que uma comarca que tinha muitos processos, antes que aquela turma grande de magistrados chegasse, nós tivemos, na própria pandemia, iniciamos um curso de formação para novos magistrados. E foi possível acolher no ano de 2021, vários magistrados que passaram a integrar o Poder Judiciário. Também recebemos, através de concurso, vários técnicos judiciários. Recebemos no 2021 e agora em 2022, nessa semana mesmo, iremos receber um número expressivo de técnicos judiciários. E, a par de tudo isso, sempre buscando trabalhar aquilo que já foi dito, trabalhar o projeto de mulheres líderes, trabalhar também os cursos de EAD à distância, trazendo sempre... Para os servidores? Para os servidores e magistrados também. A Escola da Magistratura teve uma parcela de contribuição muito grande nessa época de pandemia, porque mesmo na pandemia, muitos cursos estavam sendo ofertados. E naquele momento, como eu não estava podendo visitar as comarcas, mas à distância eu estava sabendo que alguns fóruns estavam necessitando de reformas, e inclusive cheguei a instalar unidades judiciárias por videoconferência. Em Trairi, nós colocamos à disposição da sociedade, por videoconferência, a chegada ali de um novo magistrado. Não quis esperar
o retorno das atividades presenciais. E tudo isso buscamos resolver naquele momento de pandemia. Mas no primeiro momento em que acenou a diminuição das vítimas da Covid, eu já passei a frequentar o fórum, o tribunal e depois o fórum Clóvis Bevilacqua. O Poder Judiciário também teve uma participação muito efetiva com relação àquele momento crítico em que as pessoas buscavam, através da prestação jurisdicional, um leito de UTI. Então, o judiciário ele foi muito demandado. Mas aí nós tivemos um critério de deixar que o médico intensivista era que fizesse realmente a escolha de quem iria ocupar a UTI. A prestação jurisdicional, sim, ela era ofertada, mas a efetividade em si nós deixamos do profissional de saúde. Então, foi aquela contribuição que o Poder Judiciário, naquele momento, chegou também junto, que nós também fazemos parte do comitê da Covid e ali sempre buscamos dar a nossa contribuição. O que é que estávamos, naquele momento, sendo possível ter uma abertura maior ou realmente um recolhimento naqueles momentos tão críticos que o nosso país passou. Sim. E aqui no Ceará, a gente pode dizer que tudo recebeu uma orientação do Poder Executivo, em que esse comitê realmente... Que está funcionando até hoje, né? Está funcionando até hoje, que realmente foi toda sexta-feira. A gente se reunia para saber se estávamos com aquelas regras para restringir cada vez mais ou haver uma abertura. Então, tudo isso ficou sob o controle do Poder Executivo, em que o governador Camilo ali, através de uma mesa redonda com vários profissionais de saúde, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, ali fazíamos as decisões que logo em seguida seria lançado através de um decreto. Que bom a senhora reforçar isso, que tem muita gente que culpa o governador sempre. O governador mandou fechar loja. Não é uma decisão do governador. Era todo um colegiado que se reunia às sextas-feiras para definir o que é que poderia abrir ou não, enfim, para chegar nesse ponto que nós chegamos. O Ceará se tornou referência nessas ações de combate à pandemia, porque foi tudo muito bem pensado. E de um certo ponto a gente tem aqui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário muito unido. Eu vejo isso. Estou errado? Está com uma avaliação corretíssima, porque sempre houve a independência, mas a harmonia, ela tem existido muito. Porque eu acho que quando há harmonia, quando há a comunicação, quando há a troca de ideias, todos saem ganhando. Verdade. Pelo conforto que as instituições trabalham e também a sociedade em si, em saber que tudo que é ali, principalmente na pandemia, na época crítica da Covid, nós ouvíamos os epidemiologistas e a partir daí é que se construía aquela decisão, que era transformada em um decreto. Tudo com muita responsabilidade. Presidente, muito do que se modificou para manter o judiciário em funcionamento agora na pandemia, continua, na sua opinião, mesmo quando voltar tudo presencial? Tudo que hoje nós temos, como eu falei, a transformação digital. Essa transformação Ceará, inclusive, digital é referência, né? É referência porque nós recebemos, foi iniciado na gestão do desembargador, concretizado esse projeto de modernização do Poder Judiciário já na minha gestão. No dia 29 de dezembro de 2021, estive no Palácio da Justiça, juntamente... Isso é o Promojude? O projeto de modernização do Poder Judiciário, com a sigla Promojude, né? Então, nós tivemos nesse 29 de dezembro de 2021, em que ali o governador assinava esse contrato desse empréstimo com o BID, cerca de 35 milhões de dólares que serão investidos em tecnologia dentro do Poder Judiciário, num período de 5 anos. Então, na minha gestão, esse ano de 2022 já está sendo contemplado e outras 2 gestões também farão uso desse incremento financeiro. Esse incremento financeiro que vem justamente para dar um apoio a
inteligência artificial, a automação, a um cientista-chefe que a gente precisa ter para que esses expedientes que antes confeccionados por um servidor, eles passem a ter o auxílio daquela máquina através de uma inteligência artificial, de uma automação. Eu digo que o humano nunca vai ser dispensado. Não. Ele vai ter que trabalhar junto à máquina, mas o humano sempre fará parte do trabalho de qualquer instituição. Essas ações que a senhora apontou aqui durante a entrevista, elas valem por quanto tempo, por exemplo? Vocês têm um planejamento do TJ de hoje até que ano? O próprio CNJ, ele exige que cada Tribunal de Justiça se planeje por um determinado 10 anos. Nós aqui já estamos bem à frente. Nós temos um planejamento até 2030. Olha só. Então, nós hoje já estamos nos preparando. Porque o importante é que a gente tenha esse planejamento e cada presidente escolha, eleja quais as ações que ele pretende trabalhar no seu biênio. Então, eu escolhi as minhas ações, o poder de discricionariedade desse gestor é pequeno, é diminuto, porque isso já está catalogado. Então, eu não posso me distanciar daquilo, mas sempre levando em consideração a boa prestação jurisdicional com qualidade. Ainda mais que teve pandemia e um incêndio aí no meio do caminho que deu uma sacudida no planejamento, né? Eu acho que a atual gestão enfrentou desafios que na época do planejamento estratégico não estava previsto, mas eu acredito que ao longo da minha vida encontrei, digo, a força do Altíssimo e também muitas mãos amigas que me ajudaram nesse momento em que estamos. A acomodação já aconteceu e a reconstrução está acontecendo. E dentro em breve tudo voltará à sua normalidade. O memorial do Clóvis Bevilacqua, que era uma relíquia que estava ali dentro do Tribunal de Justiça, todo preservado. Que maravilha! Todo preservado. A capela, todas as imagens... Que era o memorial, boa parte de madeira, pelo que eu lembro. Boa parte ali, né? de madeira, mas quis Deus que o incêndio iniciasse na parte contrária. Então, não chegou até o memorial. Está preservado, hoje todo guardado, só aguardando o momento do retorno ao Tribunal de Justiça. Até lembrar, é aberto ao público, presidente, quando voltar? Sim, nós temos visitações, nós recebemos muitos alunos da rede pública, recebemos personalidades que vêm aqui ao estado do Ceará e que costumam visitar esse memorial desse grande jurista cearense, Clóvis Bevilacqua. Perfeito. Quando voltar, então, o convite já está feito aqui para visitar lá. É um prazer receber grandes personalidades e o público em geral. Perfeito. Olha, eu vou chamar mais um intervalo. Eu aproveito para te lembrar que a gente está em novo dia e horário. Agora é quarta-feira, às 10 da noite. No domingo, se não quer assistir outro canal, vem aqui para a TVC. A partir das 4 da tarde tem o horário alternativo do Cena Pública. Volto daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Público. Eu aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. E hoje eu recebo aqui no estúdio a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Presidente, apesar de tudo, pandemia, incêndio, vocês têm um plano de expansão que continua acontecendo. Estou vendo por aqui, por exemplo, a criação e entrega de 11 novas unidades em comarcas aqui na região metropolitana de Fortaleza e também no interior. Me fala um pouco mais desse plano de expansão. É o chamado Programa de Reestruturação de Comarcas, após um estudo feito pela Secretaria de Planejamento do próprio TJ. Do próprio Tribunal de Justiça, levando em consideração a quantidade de processos. Então, houve essa decisão, aprovada inclusive pelo Pleno do Tribunal de Justiça, de que alguns
juízes que estavam na sua comarca iriam trabalhar em uma comarca chamada Mãe, uma comarca em que lá teriam outros magistrados, uma quantidade razoável de processos. No entanto, essa comarca antiga, que deixa de ser sede de comarca, mas mesmo assim a estrutura do prédio, a estrutura física, permanece, inclusive com atendimentos. E nós temos também avançado, principalmente nessa questão de levar o judiciário para próximo à população. O cearense ainda tem receio de procurar a justiça, na sua opinião? Na realidade, a gente percebe pelo semblante das pessoas que, ao chegarem em qualquer fórum, em qualquer equipamento da justiça, por assim dizer, ele chega com ar de tensão. Sim. Então, trabalhando essa humanização, é que na nossa gestão buscamos levar para dentro de um shopping uma unidade judiciária. Isso vai ser aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, agora no início de abril, nós estaremos inaugurando uma unidade judiciária de um juizado especial dentro do fórum do Benfica. Dentro do shopping Benfica, que nos acolheu muito bem. Aqui eu quero agradecer ao empreendedor João Soares, que nos acolheu tão bem. E essa unidade judiciária funcionando dentro do shopping, nada mais é que a humanização. Aquele jurisdicionado que vai ter essa prestação jurisdicional dentro de um ambiente totalmente diferente, descontraído, que muitas vezes ele vai ali para realizar compras, mas que chega ali também e terá o atendimento da justiça. E é um shopping acessível ali, praticamente centro ali, bem Benfica, localizado, né? Em que nós teremos grande número de pessoas que ali serão atendidas. Que tipo de atendimento é previsto no juizado especial? Nós iremos ampliar, além do processo que já é vinculado a esse juizado, nós teremos também atendimento de alguém que queira saber como é que o seu processo está tramitando, se ele teve algum expediente, se tem alguma audiência marcada, nós teremos ali um atendimento. Se ele, por acaso, tem que participar de uma videoconferência, de uma audiência, mas na sua casa ele não tem um equipamento, pode chegar nesse juizado, nós teremos lá uma sala especial de acolhimento a essas pessoas que são as chamadas excluídas do mundo digital. Está bem menos burocrático acessar a justiça hoje em dia, acredito eu. Com certeza. Menos papel. E eu trabalhando essa humanização, realmente eu tive que avançar para que as pessoas se sentissem, vamos dizer, o sentimento do pertencimento. Incluídas mesmo. Incluídas dentro desse contexto poder judiciário, que já foi um poder considerado muito fechado. Sim. E que as pessoas não tinham acesso. Eu lembro-me bem que uma vez eu recebi uma senhora que tinha um processo sob a minha relatoria. E ela chegou com aquela certa ansiedade e foi logo dizendo: eu pensei que eu fosse encontrar aqui uma velhinha. E eu deixei aquela senhora bem à vontade e ela, ao terminar a audiência, ela disse: eu estou aqui muito feliz porque a senhora me ouviu. A senhora, eu contei a minha inquietação para a senhora e tenho certeza que a senhora vai escolher o momento para a senhora julgar o meu processo. Então é isso, é você se aproximar de quem muitas vezes está sofrendo por aguardar uma decisão judicial. E que é um direito assegurado, garantido, inclusive, né? E eu digo sempre ao bom magistrado é aquele que se coloca na situação do outro. Então, ele julga com mais cuidado e, acima de tudo, usando a sua sensibilidade. Olha, mas com certeza eles lhe têm como inspiração, porque muda muito o perfil a cada presidência. E, de fato, apesar de tudo que vocês estão enfrentando, a gente nota essa aproximação do judiciário hoje aqui no Ceará. Isso é importantíssimo para a população, né? Sem dúvida. Eu acho que eu estou gestora, mas sempre dando voz e vez a todos que fazem parte dessa família do Poder Judiciário. Bacana. Presidente, eu estou vendo aqui também que Sobral e Juazeiro do Norte vão receber a 4ª Vara Criminal. O que é que isso significa? Mais uma vez aqui eu digo para você, para a escolha dessa unidade judiciária também tivemos o resultado de um estudo feito
pela nossa Secretaria de Planejamento. Estamos observando que essas unidades em que tem grande número de processos precisam desse incremento, dessa força de trabalho. E um processo criminal, ele deve ter um tempo razoável de duração. Então, sentimos essa necessidade e ali estamos a trazer mais um juiz para que essa prestação jurisdicional, aquelas pessoas que aguardam esse resultado, seja da realização de um júri, seja da realização de um julgamento de um processo, isso aconteça de uma forma rápida. Existe também a previsão de um concurso para analista judiciário e oficial de justiça. A que pé está isso? Quando nós recebemos essa ajuda, esse apoio de 10 novos desembargadores, nós tivemos também que incrementar o primeiro grau de uma força de trabalho. Para você ter uma ideia, através dessas 10 cargos de desembargador, nós estamos chegando entre cargos comissionados e servidores com 424 novos Nossa, muita gente. Pessoas que irão trabalhar nessa estrutura Poder Judiciário cearense. Então, essa força de trabalho que chega é uma força que realmente vem para fazer a diferença, para que cada vez mais... Isso reflete para a benfeitoria da gente, do cidadão, né? Sem dúvida, pensando no futuro. Nós estamos com o edital já baixado para o concurso de analista e oficiais de justiça. Então, deixo o meu legado para o próximo gestor já ter condições de chamar esses analistas e chamar oficiais de justiça. Isso é importante. E um que beneficia a minha categoria, obviamente um recado aqui para os colegas jornalistas, que é o Prêmio Justiça e Cidadania de Jornalismo. Como é que vai funcionar? Foi uma ideia que eu vejo que a imprensa, a comunicação, por assim dizer, ela também tem a sua contribuição para o êxito do nosso trabalho. Obrigado. Hoje nós temos um acompanhamento das nossas atividades quase que no tempo real. E tudo isso sendo replicado, porque nós colocamos na nossa página do Poder Judiciário, mas os jornalistas que acompanham o nosso trabalho é muito importante, porque o público externo realmente precisa dessas informações. Então, esse é um reconhecimento da gestão a todos vocês, que também estão a levar para a população, para a sociedade cearense, todo esse nosso trabalho. Então, em reconhecimento a isso, é que eu fiz essa proposta e realmente irei cumprir ao final da minha gestão. Tem premiação em dinheiro? Como é que vai funcionar? Eu escolhi realmente essa premiação em valor, que daqui para o final da gestão eu divulgarei. Define aí. Muito obrigado por lembrar da gente, viu? Mas eu sempre digo, a comunicação hoje, ela é o braço direito e esquerdo de toda e qualquer instituição. Porque realmente ela noticia aquilo que está sendo aprimorado e aquilo que precisa ser aprimorado. E através de uma boa matéria, através de uma crítica, muitas vezes a instituição tem a oportunidade de aprimorar as suas atividades. E também a gente consegue dar voz a quem muitas vezes não consegue chegar à justiça, por exemplo. Vocês veem lá numa matéria, uma cobrança, alguma coisa, acaba beneficiando todo mundo, né? Serve como elo também. O elo da comunicação. Da comunicação, é o nosso papel. Me diga uma coisa, eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez seja muito pessoal, mas eu estou diante aqui da terceira mulher que assumiu o Tribunal de Justiça cearense em quase 150 anos. A senhora já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, possivelmente vai ocupar o cargo de governadora na ausência da nossa vice, que assume a partir de abril. Quando a senhora no espelho, qual a sensação que a senhora tem? Já parou para pensar nisso? É mais responsabilidade, é mais reconhecimento pelo seu trabalho? Você voltando no tempo e fazendo uma retrospectiva, avaliar de que todo aquele trabalho, todas aquelas missões a mim confiadas, eu sempre abracei. Abracei com muito entusiasmo, abracei com muita responsabilidade. E esse momento é o momento do reconhecimento, em que tive a oportunidade de ser presidente do Tribunal Regional Eleitoral, hoje presidente da minha
da minha instituição, né? Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e disponível aqui para exercer o poder executivo, né? Nas ausências da professora Isolda, me senti honrada, agraciada por Deus e preparada para essas emoções. São muitas e muitas emoções. Mas eu tenho feito as minhas reflexões e tenho dito que chegar no momento atual que eu vivo, só tenho mais que dizer. Muito obrigada, meu Deus, e muita gratidão. Que bacana. Eu quero só ressaltar, ainda antes da gente terminar, o seu trabalho sempre de atenção à violência contra a mulher. A TVC é, inclusive, parceira, a gente passa uns vídeos aqui que tem o Valdones como o mandante ali, o chefe dessas campanhas. Por que foi pensado esse movimento? Esse tema, violência doméstica e familiar, é um tema que a gente tem abraçado muito na atual gestão. Ainda é um problema muito sério, eu né, tenho presidente? contado muito com a ajuda das duas valorosas magistradas dessa competência, a doutora Rosa Mendonça e a doutora Tereza Germana, aqui de Fortaleza. E após um convite feito ao cantor Valdones, o nosso estimado Valdones, ele foi escolhido como embaixador dessa campanha contra a violência doméstica e familiar. E com muita honra ele aceitou, gravou um vídeo, que hoje esse vídeo está aí divulgando esse nosso trabalho. No próprio Shopping Benfica, hoje, antes do início de qualquer sessão de cinema, esse vídeo é passado, é transmitido. Então é aqui agradecer a esse grande embaixador, Valdones, que vem divulgando e elevando cada vez mais essa bandeira que nós estamos cada vez mais projetando dentro do cenário cearense e também dentro do cenário nacional. E que nunca é demais, né? Que nunca é demais. Essa conscientização, né, de que o homem não deve ter uma mulher como objeto, como posse, e sim como uma companheira de divisão, de momentos alegres e de momentos tristes, e jamais partir para a violência. E como referência pela grandiosidade, como a gente tem pela senhora, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer, claro, a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Volte sempre aqui, por favor. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado pela tua companhia. Te vejo na próxima semana. Até lá.